Oi, Elisa. Bom dia para você, bom dia ao professor Pedro Cortes e bom dia para quem está com a gente do outro ladinho da tela. O Brasil, claro, está observando tudo atentamente, mas de olho em um precedente perigoso que já tinha, de certa forma, sido bastante alertado no caso da Venezuela. Então, dá para a gente dizer que o Brasil vê a situação no risco iminente de se repetir com uma interferência de Donald Trump na Groenlândia, assim como ele fez aqui nos nossos vizinhos. A posição do Brasil sobre a Venezuela está muito clara, foi alertada por diversas vezes, recados que estão por trás de manifestações oficiais do Palácio de Itamaraty, daquilo que a gente falou em reuniões do Conselho de Segurança da ONU, daquilo que foi dito publicamente pelo presidente Lula, de que o Brasil vê um risco regional sobre a Venezuela, vê um risco de afronta ao direito internacional, de intervenção de um país no outro. Por que é preciso voltar na Venezuela para falar da Groenlândia? Porque há uma visão de que ali houve um alerta sobre o que é o risco Donald Trump para o mundo. E agora a gente tem novamente esse risco colocado à prova diante da situação de escalada sobre a Groenlândia. O governo brasileiro, nas últimas semanas, teve muito contato com lideranças europeias. Não custa lembrar que Ursula von der Leyen, por exemplo, veio até o Brasil na última semana, teve uma agenda com o presidente Lula, outras autoridades europeias também. No dia seguinte, partiu para Assunção, no Paraguai, para assinar o acordo entre a União Europeia e Mercosul. Foi, inclusive, de carona, digamos assim, com o nosso chanceler Mauro Vieira e, na volta, veio pelo Brasil também até São Paulo com Mauro Vieira. Então, nesse meio do caminho, a gente teve alguns andamentos bastante significativos, como, por exemplo, esse anúncio de que Trump vai tarifar a Dinamarca e outros países também que, porventura, ficarem no caminho dele em relação a esses planos que ele tem para a Groenlândia. Então, foram vários panos de fundo, digamos assim, para possíveis conversas que podem ter ocorrido durante esse meio do caminho em que autoridades brasileiras tiveram contato direto com autoridades europeias. A gente não tem confirmação se de fato isso foi tratado nessas conversas do chanceler Mauro Vieira, mas dificilmente seria um tema que ficaria de fora, ainda mais considerando, Elisa, a nossa certa expertise de olhar para esse precedente que o Brasil enxerga na situação da Venezuela e de perceber ali um certo padrão também comportamental de Donald Trump. Então, quando a gente vai levar esse assunto sobre a Groenlândia, é a principal repercussão que a gente tem junto a fontes do governo brasileiro, no sentido de, olha, alertas foram dados. Até uma fonte falava o seguinte: parece que agora a ficha dos europeus caiu, porque agora está, digamos assim, no quintal deles, está acontecendo no continente deles. Então, você começa a observar um pouco até onde vai aquilo que pode ser lido como uma bravata de Donald Trump, até que muita gente, antes da Venezuela, tratava nesse ponto, com essas palavras, todos os riscos, a verborragia de Donald Trump, e até que ponto pode ir uma ação efetiva. E claro, tanto o professor Pedro Cortes quanto o Américo estavam explicando para a gente sobre os desdobramentos que isso tem também a nível econômico, a nível de organizações que a gente tem em cada um dos continentes e como é que isso pode trazer novas configurações para isso tudo também. Claro que o Brasil está de olho do ponto de vista econômico também. A gente pode ter um ponto que a gente vinha falando desde a semana passada no âmbito do acordo União Europeia-Mercosul, do interesse dos europeus se voltar ainda mais para nós aqui nessa região do globo, porque vai ter uma tendência possível de diminuição da dependência dos Estados Unidos. Então, obriga a que eles procurem novos parceiros comerciais e a gente está justamente com um acordo assinado e com todas as tratativas que vêm na sequência. Então, é um pouco do que a gente vai ouvindo aqui nesse contexto todo, Elisa, e tem mais alguns outros pontos que a gente vai deixar também para tratar no momento que a gente falar do Conselho de Paz, porque também tem relação com isso, de acordo com a análise de fontes aqui do Brasil.